Olá, o meu nome é Carlos Rodrigo e hoje eu vou contar a história dos Sete Corvos, dos irmãos Grimm. Há muito tempo atrás, havia um homem e uma mulher que tiveram 7 filhos, todos homens. E, depois de um tempo, a oitava criança que nasceu era uma menina. Como a menina era muito pequenininha, muito frágil, os pais ficaram com receio de que ela fosse logo morrer. Então, pediram para que um de seus filhos fosse até o rio, enchesse uma jarra de água e trouxesse de volta, para que eles pudessem batizar a criança. Porém, todos os irmãos ficaram muito entusiasmados para levar água para os seus pais, e todos pegaram jarros e correram para o rio, para encher as jarras. Porém, como eles discutiam muito para ver quem seria o primeiro, todas as jarras acabaram caindo no rio. Infelizmente, eles não puderam pegar água e ficaram olhando uns aos outros, sem saber o que fazer, porque estavam muito envergonhados com o que havia acontecido e não teriam coragem de olhar os seus pais de volta. Enquanto isso, lá na casa, o pai estava pensando: nossa, mas por que eles estão demorando tanto para chegarem? Certeza que devem estar metidos em um jogo e esqueceram de trazer água. Então, e quanto mais ele esperava, mais demorava para aparecerem seus filhos. Até que chegou um momento que ele desejou que os filhos deles fossem corvos, de tão inúteis que eram na cabeça dele. Tendo falado isso, a porta da casa se abriu e 7 corvos começaram a rodar ao redor do pai e foram embora. Então, o pai percebeu o que tinha feito e sabia que não havia nada que ele podia fazer para reverter a maldição que ele havia jogado sem querer. Sendo assim, decidiu focar toda a sua atenção em cuidar da sua filha. Então a filha foi crescendo, sobreviveu e virou uma criança muito alegre, divertida, cheia de energia. Só que quando estava no vilarejo, ela ouviu algumas pessoas comentando sobre ela, dizendo: como essa criança é tão alegre, cheia de energia, mas que pena que é por causa dela que seus 7 irmãos se perderam, né? Quando ela ouviu isso, ela ficou chocada, porque os pais nunca haviam falado para ela que ela havia tido irmãos. Ficou muito triste, então ela correu para os pais dela e perguntou sobre os irmãos dela, né? E se ela tinha sido responsável pelo sumiço dos irmãos, né? Os pais acalmaram a menina, explicando que não havia sido culpa dela o fato dos irmãos se perderem no mundo. Foi simplesmente uma infeliz coincidência que no aniversário dela tinha acontecido isso, que os irmãos haviam se tornado corvos, né? Mas apesar de terem tranquilizado naquele momento, com o passar do tempo, a menina não conseguia aceitar o fato que seus irmãos estavam perdidos e decidiu que ia encontrá-los para trazê-los de volta para casa. Então, ela saiu de sua casa carregando com ela um anel que era do pai e da mãe dela. E pequenas coisinhas para comer, para dormir, para beber quando tivesse sede, né? Então ela seguiu por todo o mundo e não encontrou os irmãos dela, né? Aí quando ela chegou no fim do mundo, ela encontrou o sol. Mas o sol era muito quente e bravo, então ela
correu do Sol e acabou visitando a Lua. Só que a Lua era muito fria e sinistra. E quando a menina chegou perto, a Lua falou: sinto cheiro de carne e sangue. A menina se assustou e saiu correndo. Então ela ficou perto das estrelas e as estrelas foram muito amigáveis com ela. Ela até perguntou para ela se por acaso as estrelas sabiam onde os irmãos dela estariam. E a estrela da manhã falou que os irmãos se encontravam lá na montanha de cristal. E que para ela entrar no castelo que ficava nessa montanha de cristal, ela precisaria de um pedaço de madeira. E a estrela da manhã entregou para a menina um pequeno pedaço de madeira. A menina pegou esse pedaço de madeira, embrulhou no tecido que tinha e seguiu sua jornada rumo à montanha de cristal. Chegando lá e frente aos portões do castelo, ela tirou do tecido, abriu o embrulho do tecido procurando pela chave. Só que o pedaço de madeira não estava lá. E aí ela ficou em dúvida, né, sobre como deveria fazer para entrar. Porque o pedaço de madeira era a única forma que ela teria de abrir os portões do castelo. Ou era o que ela pensava até aquele momento. Olhando a sua mão, ela percebeu que o seu mindinho era do mesmo tamanho daquele pedaço de madeira. E retirando uma faca do bolso, ela cortou o seu dedo. E ao colocar na porta, conseguiu abrir. Entrando no castelo, um duende apareceu e perguntou por que ela estava lá, né? Ela falou que estava em busca dos seus irmãos, que eram os 7 corvos. E o duende respondeu que se ela quisesse, ela podia esperar lá que os mestres dele já chegariam. Então ela viu que o duende estava preparando a sala de jantar, que colocava 7 pratos de comida e 7 taças de vinho em cima da mesa. Então ela comeu um pouquinho de cada pratinho de comida e bebeu um pouquinho de cada taça, sendo que o anel que ela tinha, que o pai e a mãe dela tinha dado para ela deixou cair na última taça. Finalmente ela ouviu o barulho dos corvos chegando e se escondeu atrás de uma porta. Os corvos chegaram e começaram a falar entre eles. Quem comeu da minha comida? Quem bebeu da minha bebida? Eu suponho que foram lábios mortais que tocaram a comida e a bebida. Enquanto estavam comendo e bebendo, o 7º corvo, ao terminar de beber da sua taça, encontrou o anel e mostrou para os outros, né? Falando: esse é o anel de nosso pai e de nossa mãe. Deve ter sido nossa irmã que apareceu aqui. Se ela nos encontrar, poderemos ser salvos. Nisso, a menina saiu da porta e foi ao encontro dos corvos. Os corvos então recuperaram a forma humana. Todos se abraçaram e puderam voltar para casa felizes para sempre.